Boa noite! Tudo bem, gente? Deixa eu ver quem que já chegou. Dá um oizinho pra mim aqui, quem já entrou nessa live. A Thailys. Tudo bom, Thay? A Tassiane, boa noite. A Sônia, minha mamãe, aqui sempre prestigiando também. A Ângela. Gracielina Nascimento, Ivan. Que bom, gente. A Tatiane. Ai, que legal. Quanta gente. Achei que ia ter um, dois, né? Mas que bom que vocês estão aí. Fico muito feliz. Escreve pra mim aqui. Como que você ficou sabendo dessa live? Você recebeu de algum amigo? Escreve amigo, parente. Coloca lá parente. Como você ficou sabendo dessa live? Eu quero saber para poder entender quais são as nossas mídias, né, que estão dando mais resultados. Se é pelo Instagram ou foi um amigo que te mandou. Ó, a Ângela me disse que foi um amigo, a Tassiane foi indicação. Que legal, gente. A Gracielina falou, eu te sigo. Ó, a Gracielina falou algo que eu já ia esquecendo. Se você entrou aqui porque alguém te convidou, mas você não me segue, aproveita agora para seguir, tá bom? Segue lá, porque toda terça-feira, às 21h, nós temos aqui lives em que nós vamos falar sempre conteúdo sobre crianças e adolescentes e como criar filhos com mais segurança, que é o tema da nossa live de hoje. Das redes sociais, isso mesmo. O Ivan, amigo do meu pai, do Sadio, muito bom. Que legal, gente. Então tá bom. Quantos aqui assistiram as lives anteriores? Quem assistiu a live 1, coloca ali 1. Quem assistiu todas. Essa é a 4ª live, nem acredito, gente, um mês de live, que legal, né? Eu tô assim empolgado porque para alguém que nunca fez, né, começar agora e já tá ali na 4ª live e ter as pessoas vindo, assistindo, a Paola, isso é muito legal. A Tassiane colocou todas, não perdeu nenhuma até agora, que coisa boa. A Sônia também, a Gracielina Nascimento também, todas, muito bom, muito bom. Então hoje a gente vai conversar sobre como criar filhos seguros. E é até engraçado porque eu vou trazer aqui algumas dicas totalmente o oposto. De como criar filhos inseguros. Porque aí se você quer eles seguros, você faz o contrário dessas dicas, tá bom? É o que não fazer se você quer ter filhos seguros. Então assim, quando a gente fala de segurança, a gente tem que pensar que toda criança, todo adolescente, ele deseja e ele necessita de segurança. Então esse é um fator fundamental para o desenvolvimento saudável de uma criança ou adolescente. Vai precisar de segurança. Oi, Paola, que legal, que bom que você está aqui. Que bacana, o Jean e a Vivi também entraram. A Tatiane de Lima, que bom, gente, que bom. Então, você percebe que a criança e o adolescente precisam de segurança? Quando você vê, por exemplo, uma criança arrastando um ursinho, já viram isso? Arrastando um cobertorzinho, com aquele bichinho que ela não quer nem que lave, né? Ela tá sempre com aquele bichinho na mão. Aquele bichinho, aquele cheirinho ou o cobertorzinho é o símbolo de segurança da criança. Então toda criança pequena, ela tem esse símbolo, materializa aquela necessidade dela que é a segurança. Então ela tem uma necessidade íntima de sentir segura, de ter certeza, de ter um chão bem sólido onde ela possa pisar. Por isso que ela sente muito medo quando está longe da família. É como se tirasse o chão da criança. Ficou longe da família, tirou o chão, né? E aí a gente vai ver que quando a gente tem criancinhas muito pequenas, elas inclusive choram quando a família sai de perto, né? Mostrando realmente no choro a insegurança delas. Boa noite, Marta. Boa noite, Gladys. A Eliane também entrou. Que bom, sejam bem-vindos. Quem entrou e quiser acenar, mandar coraçãozinho aí, isso me ajuda muito, tá? E depois dessa live, se quiser também, achou que valeu a pena, que foi útil e quiser compartilhar, vai ser ótimo, então me ajuda também. Tá bom, gente? Então vamos lá. Uma paciente minha, ela durante a psicoterapia que a gente faz, que é o MDR, ela se deu conta de que o transtorno de ansiedade que ela veio tratar comigo tinha início lá na infância. E o que aconteceu na infância dela? Quando ela tinha por volta de 10 anos, os pais se separaram. E ela, a mãe e a irmã menor foram morar em outro lugar, longe do pai.
E a mãe precisou trabalhar fora. Então ela trabalhava o dia todo fora e ela era responsável com 10 anos para cuidar da irmãzinha menor. E ela se lembrou na terapia, ela disse, foi aí que começou a minha ansiedade, foi aí que eu comecei a comer mais, foi aí que eu comecei a ter a comida com essa característica de conforto. Aí eu comecei a comer quando estava alegre, quando estava triste, quando estava com raiva, a comida era esse conforto. E começou isso lá com 10 anos, quando minha família se desfez e eu me vi tendo que me virar cuidando de uma criança menor. Então, foi ali que ela começou foi a insegurança dela que gerou um transtorno, depois começou nessa fase. Um outro rapaz que eu atendi, um adolescente de 17 anos, ele conta que a ansiedade dele, o transtorno, iniciou com 8 aninhos. Com 8 anos, ele começou a ter o transtorno de ansiedade. O que aconteceu nessa fase? Os pais já eram separados, desde os 3 aninhos dele, e com 8 anos ele perdeu a figura de pai para ele, que era o avô. O avô faleceu. E agora, então, ele ficou sem a figura de pai, já não tinha a presença do pai biológico, né? Já tinha essa ruptura. E a mãe e a avó, que moravam junto com ele, extremamente ansiosas. Então, tudo era o medo. O medo era o sentimento que predominava aquela família. Quando ele chega com 17 anos, lá no consultório, ele chega me dizendo assim, hoje eu inclusive tenho TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que é na realidade uma tentativa extrema dessa pessoa controlar tudo, ela ter o controle. Então, ela se vê sem controle, ela se desespera, ela precisa ter esse controle. Então o TOC vem desse desejo de controle, que vem de uma ansiedade, que vem de uma insegurança, que vem do medo, né? Então com 17 anos ele não podia ir para a escola sozinho, e ele morava, gente, 2 quadras da escola. Ele não podia ir sozinho andando, ele não podia ir para o supermercado fazer compra sozinho, até mesmo quando se encontrava com amigos, shoppings, restaurante, a mãe ou a avó, uma delas ia junto, porque para elas o mundo era perigoso demais. E foi assim que elas criaram esse menino. Tudo era baseado no medo. O que gerou? Um transtorno de ansiedade e um transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, tudo que é em excesso, a gente precisa cuidar. Pais super protetores, né? A gente fala assim, pai, mãe, helicóptero. Tá sempre rodeando a criança, sempre rodeando o adolescente. Sufoca, né? Em vez de eu trazer aquela segurança para a criança, vem uma insegurança, né? Então, assim, sim, necessidade de controle, Thalys, vem de uma falta de segurança. Eu preciso controlar para me sentir seguro. Então, a chave disso, o que está lá atrás é a insegurança. A tentativa de controle, o que está lá atrás é uma insegurança, tá? Então, vamos lá. Primeira dica, se você quer ter um adolescente, um filho assim, ó, muito inseguro, faça isso. Primeira dica, conflito entre os pais. Gente, se tem uma coisa que cria filhos inseguros, é ter conflito com os pais. Por quê? Gente, briga constante, né? O tempo todo discussão, briga na frente da criança, cria uma tensão entre os filhos. Eles ficam achando que a família vai ruir, vai se desfazer a qualquer momento. Então, ela fica sempre naquela gangorra emocional. Como é que será que eles estão hoje? Será que hoje vai ter briga? Será que é hoje que vão se separar? Uma insegurança predomina. E assim, gente, poucas coisas são mais ameaçadoras para uma criança do que ver as pessoas que ela mais ama, que ela depende delas, se degladiarem, viverem como inimigos debaixo do mesmo teto. Deixa as crianças realmente muito inseguras. Ah, então sai, a gente não pode discutir na frente da criança, né? Não, não é isso. Eu tô falando aqui, ó, que quando você tem discussões acaloradas ou brigas mesmo na frente da criança, sim, você deve evitar. Deve fechar a porta do quarto, fazer isso quando elas vão dormir, procurar não fazer mesmo, porque gera essa insegurança. Agora, uma discussão sadia, o que é uma discussão sadia? Tem respeito. Eu ouço meu companheiro falar, ele me ouve. Então a gente tem uma troca de informações. Tá divergindo. Não tem problema divergir. Agora, ao respeito. A gente consegue resolver isso no final com respeito, com amor. Dessa maneira, o que eu estou ensinando para minha criança?
que as pessoas são diferentes, elas podem discordar, mas com respeito e amor, elas podem convergir novamente, elas podem entrar num acordo. Então é assim que eu posso ensinar as crianças. Não é não brigar na frente delas, mas é fazer essa discussão de forma saudável. Segunda dica para criar filhos inseguros: mobilidade. O que é isso, gente? Se mudar demais. Deixa eu ver aqui, entrou a Isa, que legal, entrou Edson, Delane, sejam bem-vindos. Obrigada por vocês estarem aqui, viu? Então vamos lá. Mobilidade, se mudar demais. Hoje a gente tem visto que crescer numa casa e ficar 10, 15, 20 anos naquela casa, como era o costume, né, dos nossos pais, dos nossos avós, isso gera um sentimento de insegurança, essa mobilidade. E eu posso dizer isso porque eu mudei demais, gente. Meu pai e minha mãe estão aí, não vão me deixar mentir. Boa noite, Isa. Obrigada porque você tá aqui. A Silvia também, a Ellen. Que bom, gente. Isso me deixou muito ansiosa, né, como criança, porque quando a gente começa a se estabilizar, se muda de novo, né? E aí a criança não consegue ter raízes naquele lugar. Ela fica com medo de que a qualquer momento ela vai ser arrancada daquele lugar, com raiz e tudo. Eu atendi uma menina que ela falou pra mim o seguinte assim: Saile, eu decidi não fazer mais amigos. Decidi não me abrir para as pessoas. Não era fazer amigos, era fazer amigos íntimos, me abrir para pessoas. E eu perguntei, mas por quê? E ela me disse, a minha família muda muito. É da profissão do meu pai mudar-se demais. E todas essas minhas mudanças, quando eu deixei os meus amigos, me doeu demais. Tanto que quando eu lembro disso, eu lembro como se fosse um sonho que aconteceu, um sonho muito bom, mas não me parece nem real. Então ela estava ali muito insegura dessa próxima mudança e com esse plano de que não vou me abrir para novos relacionamentos mais íntimos, de amigos mais próximos, eu não quero, eu sofro demais. Então a mudança, o excesso de mudança traz insegurança, porque a criança, o adolescente tem que se ajustar. Novos amigos, escola nova, né? Tudo de novo. E aí imagina fazer isso várias e várias vezes. Quando nós nos mudamos aqui para Curitiba, que é onde eu moro agora, eu vi exatamente isso acontecer com o meu filho menor, com o Theo. Foi a primeira vez que nós mudamos de um estado para o outro, né? A gente havia mudado de casas diferentes, o Theo sempre mostrava um certo desconforto quando nós mudávamos de casa, né? Ele sempre demonstrava assim mais ansiedade, ficava mais irritado, dormia muito mal. Isso que eram casas que nós mudávamos. Agora, quando a gente veio para Curitiba, em que eu precisei colocá-lo na escolinha, e aí eu trabalhava mais, ele regrediu muito na questão da ansiedade de separação, né? Que ele já estava bem adiantadinho nisso, já mais tranquilo de ficar longe de mim, mas com essa mudança tão grande, ele passou a ter mais choro seguido, mais irritabilidade, mais sensível para tudo, e a gente percebeu, foi por conta da mudança. Então, realmente, mudar-se com frequência traz dificuldade na questão de segurança para a criança. Terceira dica de como criar filhos inseguros: falta de uma disciplina adequada. Tem pais e mães que fazem assim, quando tá de bom humor, os filhos podem tudo. Pode pegar, posso fazer isso? Pode, posso ir no shopping? Pode tudo. Uma permissividade assim, excessiva. Agora, quando tem alguma coisa que tá perturbando, deu um problema lá no trabalho, tem uma coisa para resolver, uma conta para pagar, a criança mal chega perto, já recebe um xingão, né? Aí não pode nada. Aí tudo aquilo que podia já não pode mais nada. Não pode sair, não pode abrir a boca, não pode andar, não pode respirar perto. Essa inconstância, ora pode tudo, agora não pode nada, gera uma insegurança. A criança e o adolescente não sabem como eles vão encontrar o humor dos pais. Como é que vai estar esse pai e essa mãe agora? Não sei. Vai estar bem? Não vai estar? Né? E até crianças fazem essas piadinhas. Aí eu já olho pra cara da minha mãe. A hora que eu ver que ela faz uma careta assim, eu já tá de mau humor, nem vou chegar perto, né? Já conhece pelo olhar.
Tá, Elise, o que fazer quando a mudança é necessária? Como fazer para que eles se sintam seguros apesar das mudanças? Mudou, vai dar uma desestabilizada. Agora, nesses primeiros dias que tá mudando, né? Ou melhor, antes da mudança, você conversar com a criança, explicar para ela, olha, a gente vai para esse lugar, mostrar fotos do lugar, mostrar para ela a casa que vai morar, chegar no lugar, ficar um pouco com a criança, ajudar a descarregar, ela ajudar a montar o quartinho dela, ela se sentir parte desse processo de mudança, tende a tornar a mudança mais leve, né? Então esse negócio assim de eu vou arrumar toda a casa, depois eu levo as crianças, aí elas caem de paraquedas naquele lugar, né? Que lugar que é esse? Não, elas fazerem parte do processo ajuda a diminuir essa insegurança, essa insegurança da mobilidade. Então, continuando na disciplina, para sentir segurança, a criança ela precisa de uma constância nesse comportamento de disciplina dos pais. Nem muito liberal e nem segurar demais. Tem que ter certas regras, tem que ter certos limites. Tem uma pesquisa que eu gostei muito de ler, em que o resultado dela mostrou assim, crianças mais inseguras vêm de lares com poucas ou nenhuma regra. Olha isso, gente. E eu já ouvi de muita, não foi pouca não, foi de muita gente que eu inclusive sigo nas redes sociais, de pessoas que trabalham com criação de crianças, oferecem cursos e tudo nessa área, de que regras não são importantes. De que da questão de regras, obediência, isso gera crianças inseguras. Olha isso, totalmente o oposto daquilo que a psicologia entende, do que a gente lê, se debruça sobre isso e vê no dia a dia, há mais de 10 anos atendendo. Você vê isso no consultório diariamente. Crianças com poucas regras ou nenhuma regra, elas são crianças mais inseguras, sim. Então precisa ter uma rotina, precisa ter limites. Não é um exagero de limite. Poucos, mas bem estabelecidos, né? Então o que é bem estabelecidos? Faça chuva, faça sol, aquele é o limite. Eu não mudo o limite conforme o meu estado de humor. Há uma constância nisso. Pais de adolescentes, quem tem adolescente aí, olha só. Quando os adolescentes ficam com raiva de você, porque você colocou uma hora para eles voltarem para casa, né? Você deu um limite, eles podem estar com raiva e falar isso da boca para fora. Internamente, eles estão se sentindo desejados, valorizados, sentem que tem uma importância para você. Eu já ouvi, inclusive de uma colega minha muito próxima, de um adolescente que ela atendeu, e esse adolescente contou para ela, chorando, que ele chegava em casa, não importava a hora da noite, não tinha ninguém esperando por ele. Os pais não perguntavam a hora que ele chegou, ele não precisava dar satisfação para ninguém. E eu atendi hoje uma adulta que me contou exatamente isso. Ela passou uma adolescência inteira com uma mãe e um pai que tudo podia. E ela desde pequenininha, ela saía para beber nos bares. Ela começou a beber com 13 anos. Os pais não perguntavam onde ela ia, com quem ela estava, que horas ela ia voltar. E ela disse para mim assim, uma parte de mim, Sai, sentia assim, ai que bacana, meus pais são bem descolados, né? Mas uma grande parte de mim, a maior, se sentia desesperada por não ter essa valorização. Então, mesmo que eles reclamem, eles gostam de limite, eles precisam de limite. Então, ofereça isso para o seu filho. Quarta dica, ausência dos pais. Criar filhos inseguros é você ser uma mãe, é ser um pai ausente. Então, seja porque você viaja demais, seja porque você trabalha demais, não tem tempo para estar em casa, ou não, eu não trabalho demais, mas quando eu chego, eu tenho que resolver algumas coisas no celular. E essas algumas coisas levam horas. Quando eu vejo, eu mal jantei com a minha família, eu mal dei um beijo de boa noite e as crianças já não me veem mais. Não me veem quando eu saio de casa, ou me veem bem rápido, né? E à noite eu estou ali no celular, não consigo dar conta também de ver esses meus filhos. A Isa escreveu, Isami Tiber, quem ama educa, exatamente, quem ama educa. Bem o que a gente falou agora da última vez, né? Na última dica sobre disciplina, quem ama educa. Agora, falando sobre a ausência dos pais, eu costumo dizer assim nas minhas palestras, hoje eu tenho visto crianças que são órfãs de pais vivos. Ela tem pai, tem mãe.
mas não tem a presença, não tem a conexão, a intimidade emocional com esse pai, com essa mãe. Quando a gente vê um adolescente com uma dificuldade de conexão com seus pais, a história não começou ali na adolescência. A história começou lá na infância. Lá atrás já havia essa ruptura dessa conexão com o pai e com a mãe. O que a gente plantou na infância, a gente vai colher na adolescência. Entende? Se eu escutava os meus filhos, olhava no olhinho durante a infância deles, quando adolescentes, eles vão me escutar. Eles vão olhar nos meus olhos. Né? Eu vou colher aquilo que eu plantei. Quinta dica para criar filhos inseguros: fazer comparações. Mesmo que seja para alguma coisa boa, sabe? Assim, seu filho fez algo que o vizinho também fez e era uma coisa muito boa. Puxa, seu filho imitou o vizinho. E aí você fala isso. Nossa, que legal, você fez igual o Joãozinho. Falei para você fazer, deu certo e tal. Comparar. Ou então o contrário, né? Até com irmãos, por exemplo, assim. Nossa, você como pode? É filho do mesmo pai, da mesma mãe. Como você é diferente do teu irmão? Porque o teu irmão já tinha resolvido isso e você tá aqui ainda tentando. Comparações, sejam elas positivas ou negativas, são nocivas para a criança. Por que é nocivo? Porque não é justo você comparar. As pessoas são diferentes. Elas têm a digital diferente, elas têm personalidade diferentes. Até mesmo, eu sou mãe de 2 meninos, né? São meus filhos, são meninos. Será? Poderia tratar os 2 iguais, porque são 2 meninos? Não posso, porque eles são completamente diferentes. As necessidades do Ben não são as mesmas do Theo. E se eu quiser fazer tudo igual, fazer aquela educação por atacado, né? Fazer tudo igual com os 2. Um deles ou os 2 vão sentir, vão ter prejuízo lá na frente. Né? Vão ter prejuízo lá na frente. Então eu preciso sim não fazer comparações e ter diferentes maneiras de educar os meus filhos, de criar os meus filhos, porque eles são diferentes um do outro. Olha a Nazaré colocando aqui, ó, eles ficam atentos, quer ver gêmeos. É verdade, ela tem um casal não, 2 meninos que são gêmeos, netinhos, né, Nazarete? E eles ficam realmente ali, ó, só prestando atenção no que é que você vai falar. Se está comparando, se não está, eles estão bem atentos mesmo. O que isso cria nas crianças? Um sentimento de disputa, né? Por que eles brigam tanto? Será que eu não estou comparando demais? Né? Cria um sentimento de disputa, uma certa pressão de que eu tenho que ser igual àquela pessoa. E aí o que acontece comigo? Uma sensação de insegurança, de frustração. Sexta dica de como criar filhos inseguros. Mas, Sara, eu queria filhos seguros. Então não faz isso que eu tô lendo para vocês. Faz o contrário. Aí você terá filhos mais seguros. Vamos lá. Sexta dica. Críticas contínuas. Eu conheço crianças e adolescentes que ouvem. Eles trazem para o meu consultório. Ouvem muitas críticas ferrenhas. Eu ouço e fico apavorada. Assim, meu Deus. E como que chega nos ouvidos dessa criança, né? Aquele tipo de crítica. Se chega a ferir um adulto que está escutando e você imagina uma criança que não tem toda a compreensão que você tem, né? O sofrimento que traz essa crítica dá um sentimento tremendo de fracasso, de impotência. Eu conheço também uma paciente minha, hoje ela já é adulta, mas começou comigo quando era adolescente, e a reclamação que ela mais tinha e mais tem até hoje é a crítica. E ela fala mesmo, os meus pais me criticavam demais, né? Demais. Tudo que eu fazia, porque eu fiz errado aqui, porque eu fiz demais lá, porque de menos aqui, eu não tinha como fazer nada que pudesse, nada do que eu fazia agradava. E aí o sentimento que eu mais trabalho com ela são sentimentos de incompetência, impotência, e um pensamento muito forte nela é: não sou boa o suficiente. Então olha aí, gente, se você se identificou com algum dessas crenças negativas, não sou boa o suficiente, sou um fracasso, não dou conta, sou incapaz, provavelmente você ouvia críticas em excesso. Não faz isso, cuidado, não vai fazer aquilo. O tempo todo, né? Na base da crítica, na base do medo. Insegurança, né? Esse é o resultado. E o que provoca nas crianças as críticas constantes? Um sentimento de rejeição.
Ai, mas não era isso, Saíra. Eu queria ajudar a melhorar o desempenho. Eu sei. Mas a linguagem que a criança está recebendo é: eu não sou boa o suficiente para você. Né? E aí, assim, se eu não sou boa o suficiente para aqueles que cuidam de mim, para aqueles que eu dependo, como é que é para os outros? Então nem se fala para os outros, aí que eu não sou bom o suficiente para os outros, aí que eu sou um fracasso, aí que eu não dou conta mesmo. Se dentro da minha casa eu vejo assim com os meus pais, com a minha família, imagina os de fora. E aí a gente vê os relacionamentos dessa pessoa, são esses relacionamentos em que a base é o medo de ser o quê? Rejeitado. Então são pessoas que agradam demais, tudo elas querem fazer para agradar, né? Não sabem dizer não. Tem que estar sempre agradando o outro, dizendo sim pro outro. Por quê? Porque eu posso perder. Porque eu não sou tão boa o suficiente assim. Então tudo que eu fizer, eu tô ali numa areia movediça, o outro pode me rejeitar. Onde que eu aprendi isso? Na minha família. Na minha infância. Né? Então começa ali. Tem um estudo, e esse estudo aqui eu quero ler bem direitinho para vocês, um estudo que foi feito em Nova York com pesquisadores da Universidade de Binghamton. Eles foram analisar crianças que recebiam críticas demais, críticas excessivas, e olha só o que eles descobriram. Quando eles analisaram os resultados, eles concluíram que os filhos de pais muito críticos prestam menos atenção na expressão facial das pessoas. Filhos de pais muito críticos prestam menos atenção nas expressões faciais das pessoas. O que isso causa, Sai? Esse comportamento afeta as relações com outras pessoas. E crianças com excesso de crítica são crianças com maiores candidatas, né, com maior probabilidade de desenvolverem ansiedade e depressão. Olha aqui o Jean e a Vivi dizendo: muitas pessoas podiam assistir essa live. Isso mesmo, Jean, podiam mesmo. Sabe o que você faz? Manda para elas. Manda para os seus amigos, compartilha, gente. Quem você pensou aí nesse momento? Puxa, tal pessoa podia ouvir isso. Manda para ela, tá? Faz isso. A live vai ficar gravada hoje. Hoje mesmo, não deixa para amanhã, que de amanhã você já esquece. Hoje você tá ali fresquinho. Quem é que você imagina que seria bom estar assistindo? No final dessa live você pode mandar para essa pessoa. Então, críticas em excesso levam as crianças a pensar que elas não são adequadas, que elas são incompetentes, além de terem uma visão de mundo e do outro muito negativa. 7ª dica de como criar filhos inseguros. Fazer tarefa no lugar da criança. Aí vai para pais de crianças menores, né? Fazer tarefa. Não, mas é que assim, Saile. Não é que ela não sabe fazer, mas é que faz muito devagar. Nossa, eu já tô cansada. Nós vamos dormir daqui a pouco. Deixa eu fazer rapidinho. Deixa que a mãe faz aqui. A mãe vai imitar a tua letra. Deixa que a mãe pinta, né? Gente, fazer pela criança, dizer pra ela: não, você não sabe. Deixa que a mãe faz. Deixa que o pai faz. Isso gera um sentimento também de insegurança, de incapacidade, né? Ah, eu não dou conta mesmo. Né? Lavar a louça, Tassiane, isso mesmo, né? E olha, gente, eu falo por mim, você deixar a criança lavar e aí você ficar olhando e ver o jeitinho que ela tá lavando a louça, não é o jeito que um adulto vai lavar. Então você fica olhando ali e dá uma vontade de querer ajudar, de querer, não, aqui tá sujo, né? Mas deixa a criança fazer, do jeitinho dela. Ah, tava varrendo, né? Mais sujou do que varreu, não importa. Ela está fazendo um esforço, ela está aprendendo. A Paola disse dar comida na boca, exatamente, né? Dá para pegar ali a comidinha, pôr na boca. O difícil é quando não abre a boca, né, Paola? Quando não abre de jeito nenhum, seja você dando, seja ela comendo. Mas realmente, arrumar a cama, né? Não, acho que a criança não dá conta, então eu arrumo para ela. Claro, tem faixas, a faixa etária da criança vai te dizer muito o que ela dá conta e o que ela não dá conta. Mas, por exemplo, crianças ali de 3 a 6 anos, elas dão conta de guardar os brinquedos, né? Brincou, guardou. Elas dão conta de você deixar elas ali com 4, 5 aninhos, lavar uma loucinha de plástico, dá conta.
Dá comidinha para os animais de estimação, ela dá conta, dá aguinha, comidinha. Crianças já mais velhas, depois dos 6 anos, 7, 8, 9 aninhos, já consegue passar um aspirador na casa, né? Consegue passar um paninho para tirar o pó. Então, conforme vai crescendo, as habilidades vão também sendo mais desenvolvidas, vai aumentando as tarefas. E é muito legal porque elas se sentem úteis. Quando é possível, aqui em casa, que os meninos fazem, eles me ajudam, nossa, eles ficam assim extremamente felizes porque eles fizeram, né? E é um momento assim que a gente abraça, beija, incentiva, elogia, porque realmente faz com que a criança se sinta capaz, né? Então deixa a criança tentar, encoraja, incentiva, não exija perfeição. Não tem ninguém perfeito. Então não exija perfeição. Coloque para a criança assim, o seu esforço. Você se esforçou? Você deu o seu melhor? Eu gosto muito dessa frase. Você deu o seu melhor? Dei. Ótimo. Ah, mas o meu melhor foi 6. Não importa. Você deu o seu melhor. Entende? Eu já ouvi também de crianças chegando para mim falando assim, olha, eu levei pro meu boletim pro meu pai e ele olhou minha nota de 8 e falou assim, que nota é essa aqui? Por que você tirou 8? Tem 9 e 10 no boletim, só essa 8. Tu não estudou o suficiente nessa matéria? Aí a criança vira e diz assim, mas eu fiz o meu melhor. Mas o meu melhor foi um 8. Quem disse que tem que ser 10 sempre? Eu até aprendi nos meus estágios com uma professora, ela dizia assim, Saile, observa, quando você começar a atender, pessoas que são sempre 10, 10, 10, são pessoas que vão ter mais transtornos. As pessoas mais saudáveis vão ser aquelas que elas dizem assim, eu me esforcei, eu fiz minha parte e tá tudo bem. Elas se contentam com o esforço. E é verdade. Se esforçou, o teu melhor foi aquele, show de bola. 8ª dica, não dar valor às pequenas conquistas da criança. Então assim, a criança aprendeu a amarrar o sapato, amarrar o tênis, né? A criança começou a aprender a amarrar, fechar o botão, curtir com a criança, ela aprendeu a fechar o botão, que maravilha. Ela aprendeu uma nova descoberta, né? Fez um desenho diferente, ela quer te mostrar, vibra com ela. Mas isso é tão pequenininho, não importa, para ela é grandioso, né? Eu lembro agora tô passando isso com o Theo de novo, ele chega com os desenhos dele, eu não entendo o que ele desenhou, né? Vai ali uns rabisquinhos, tenta botar uns olhinhos, aí eu pergunto, o que é isso aqui? É o Pedro, é a mamãe, é o papai, né? Eu não tô entendendo o que ele desenhou, mas eu faço uma festa, que lindo, olha só, coloco na geladeira ali o desenho dele, né? Escrevo o que ele quis dizer pra gente se lembrar daquilo ali. Ele fica extremamente feliz, ele se sente valorizado. Por quê? Porque eu elogiei, né? Porque eu acabei valorizando. Então, assim, as pequenas coisas dos seus filhos, valoriza. Para a criança, na infância, essas pequenas conquistas significam muito. Deixa eu ver o que a Thaís colocou aqui. Tô para ver adulto que é 10 em tudo na vida. Aí vão lá e cobram das crianças o que nem eles conseguem. É verdade. A gente faz isso, né? Cobrar das crianças aquilo que nem eu faço. Aquilo que eu gostaria que ela fizesse. Na maioria das vezes é aquilo que eu gostaria que eu fizesse. Aí eu não dou conta de fazer, eu projeto no outro. Eu quero que o outro faça aquilo que eu mesma gostaria e não dou conta de fazer. Só um pouquinho, gente, tomar um pouquinho de água. Que a garganta secou aqui. Então, assim, nem sempre as pessoas vão ser boas em tudo. Vão ser primeiras em tudo. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É por isso que os adultos também devem valorizar os pequenos passos da criança. Eu não tô falando aqui, de você elogiar qualquer coisa, porque a criança também percebe. Se você elogia por elogiar, ela até fala assim, mas isso aqui nem ficou tão bom que você tá elogiando, que exagero. Então, assim, você vai elogiar aquilo, claro, aquilo que faz sentido, aquilo ali que realmente é importante, deve ser elogiado. Não qualquer coisa, de qualquer jeito, que aí perde o significado do elogio, perde aquele gostinho, aquela importância. Então você fala assim, muito bem, você está no caminho certo, parabéns. Essas palavras de incentivo ajudam a criança a terem mais autoconfiança, a melhorarem a autoestima delas. Tenho certeza que o Guilherme pintou na 4ª série pendurados. Tenho quadros que o Guilherme pintou na 4ª série pendurados na parede até hoje, a Valdete escrevendo aqui. É isso aí, eu tenho os do Ben também, guardados de recordação.
Cobrar sem participação, exatamente, Tassiane. A gente cobra aquilo que eu quero ver, que eu gostaria de ter, mas eu não tenho, eu cobro no outro, né? Eu critico o outro, mas aquilo ali, o outro acaba sendo um reflexo da minha incapacidade. Aquilo ali me incomoda. Aí eu cobro, eu exijo do outro, né? Algo que eu gostaria de ter em mim. Então não é melhor então eu trabalhar isso? Eu ir lá pro psicólogo e trabalhar essas minhas questões internas? Bem melhor, né? Do que ficar projetando nos meus filhos ou quem passa por mim aquilo que eu não dou conta de fazer. 9ª dica, fazer cobranças em excesso, né? Isso prejudica demais as crianças na questão da segurança, né? Diminui muito a segurança delas. Não considerar a individualidade e o limite da criança. Gente, eu querer que a criança, e eu conheci pais assim, tá? Conheci pais assim que queriam que a criança já soubesse coisas que você fala assim, mas não é para a idade da criança ainda. É lógico que ela não vai saber, mas o pai e a mãe fazendo exigências de performance, sabe assim, fazendo comparações de inteligência. Não, porque fulano já está lá na frente e meu filho tá aqui ainda e cobra da criança. A gente precisa respeitar o tempo da criança. E falando em tempo da criança, isso eu ouvi demais, essa questão de alfabetização. Trabalhei na escola como orientadora escolar e eu ouvia muito isso. Porque meu filho não está alfabetizado ainda. O que tem de errado? Vamos caçar a criança de cima a baixo, porque alguma coisa tem de errado. Calma, a criança tem o tempo dela, né? Você está cobrando algo que ela não está pronta ainda para te dar. Espera, vamos ter paciência, vamos elogiar, vamos incentivar que no tempo dela isso vai acontecer. Eu conheci uma outra paciente que a menininha dela veio para eu trabalhar, e a menininha dela com 4 aninhos, ela não conseguia fazer cocô no vaso. E aí a dificuldade era essa. E aí a mãe disse para mim assim, mas eu já fiz de tudo, eu já prometi uma tal da Baby Alive para ela, eu prometi patins para ela, nenhum desses, tu acredita? Ela falou assim para mim, impressionada, tu acredita que nada disso deu resultado? Ela não ficou motivada com nada, não conseguiu fazer o cocô no vaso. E aí eu tive que trabalhar muito mais com a mãe do que com a criança, para a mãe entender que ela tinha o tempo dela e que nós iríamos respeitar o tempo dessa criança. Quando ela estivesse pronta, e aí a gente está falando da parte dela fisiológica, estava pronta, mas cognitivamente, emocionalmente, talvez ela não estivesse pronta, né? Estava mostrando isso pra gente. Quando a gente confiou no processo, pronto, ela começou a dar resultado, ela começou a mostrar que avançou, que conseguiu passar por esse obstáculo. E sem patins, e sem baby alives, sem nada, apenas com incentivo e a segurança dos pais, né? Já viu aquela frase assim, a insegurança do filho é a insegurança do pai e da mãe? É verdade, gente. Por trás de uma criança ansiosa e insegura, tem uma mãe e um pai extremamente ansioso, extremamente inseguro. As crianças são uma esponjinha. Elas absorvem tudo ao redor delas. E nós, pais, espelhamos através de neurônio espelho, e não vai dar tempo de eu falar sobre isso aqui, mas a gente vai ter uma live só sobre isso, neurônio espelho. O que acontece nessa situação? Então elas espelham, eu espelho para os meus filhos a minha insegurança. Eles leem na minha expressão facial, os meus neurônios se comunicam através dessas microexpressões faciais e eu começo a demonstrar a mesma insegurança que eu vi no meu pai e na minha mãe. E o que isso leva, né? Essas cobranças em excesso? Insegurança, estresse e ansiedade. Sobrecarregar as crianças, né? Exigindo uma performance perfeita. A gente precisa levar em conta limite, individualidade e gosto da criança. E agora a 10ª dica, e essa vai ser a nossa última, talvez um pouquinho mais vamos falar dela, que é a dica pais inseguros. Se você quer ter filhos inseguros, seja um pai e uma mãe inseguro. Por trás, como eu falei aqui, vou repetir, por trás de toda pai, toda mãe, atrás de toda criança insegura, tem pais inseguros, né? Então, assim, conversar perto da criança sobre inflação, sobre imposto, sobre o aumento da mensalidade da escola, sobre o lanche que tá tão caro, nossa, como ficou caro o mercado, meu Deus, a gente gastava tanto, agora estamos gastando o dobro, a gasolina.
Gente do céu, você falar isso na frente de uma criança, a gente que é adulto já fica assim, é verdade, meu Deus, como tá terrível mesmo, tudo subiu, que difícil. Fica difícil pra gente também dar conta dessas informações. Imagina uma criança ouvindo tudo isso. Na cabecinha dela vai faltar comida, o pai e a mãe vão perder o emprego. Ela tá pensando já em 1001 desastres. Por quê? Porque a criancinha menor, né, uma criança que não é um adulto, ela vai catastrofizar, ela vai maximizar aquela informação dela, que ela recebeu, né? Então, para ela, o mundo tá caindo. Tem uma criança que eu achei muito bonitinha, o pai e a mãe estavam conversando sobre poluição, né? Porque a emissão de gás, assim, gás carbônico e tal, tem aumentado a poluição tem diminuído, derretido as geleiras e tal. E nessa de poluição, a menininha falou assim, tá, mas vai ter ar para todo mundo? Quando é que o ar vai acabar? Então, assim, a criança já preocupada com o ar, se ia ter ar para todo mundo, né? Por causa dessa conversa de poluição com os pais. Os pais acharam graça, eram risada, mas na verdade era algo a se pensar, né? O que eu tô falando na frente das crianças que elas estão absorvendo e elas não sabem como lidar com isso. Então, achar que é uma despesa para os pais, nossa, isso aí eu já ouvi. Isso aí, Tassiane, é verdade. Já vi crianças achando que eram um peso, né? Uma despesa em casa, porque ouviam isso dos pais. Sabe quanto que é a tua escola? A tua escola custa tanto. Sabe quanto que é o teu uniforme? O teu uniforme custou tanto e essa boneca custou tanto. E a criança fica assim, meu Deus, eu só dou despesa, né? Eu só dou despesa. Falou então em corte de despesa. O que vai acontecer comigo? Se vão começar a cortar despesa, né? Na cabecinha dela, olha o que ela vai imaginar. Olha o que a Thaís falou. Tive uma aluninha que não queria comprar lanche de jeito nenhum e ela sempre comia. Conversando, descobri que os pais estavam comprando um apartamento novo e ela estava com medo de não ter onde morar. Gente do céu. Olha isso. A menininha parou de comprar lanche porque a família estava comprando um apartamento novo e ela com medo de morar. Aposto que os pais não sabiam disso, né? Não deveriam saber disso. A criança provavelmente não comunicou aos pais os seus medos. Tá aí uma outra consideração que a gente tem que fazer. Criar filhos seguros é você ter um bom relacionamento com eles. Lembra, já falei, vou repetir, olho no olho, eu vejo você, eu tenho conexão com você, eu sei que você está sentindo. Então, para que a criança sinta que ela pode conversar sobre o que quiser com esse pai, com essa mãe. A gente está vivendo um momento de muita ansiedade mesmo. A gente tem visto, né, muita coisa acontecendo, massacre, atentados nas escolas. Então, como conversar sobre isso com as crianças? Isso aí vai dar uma live inteira, mas eu quero conversar sobre isso com vocês, não hoje, porque não vai dar tempo, mas tá aí mais uma live pra gente fazer, como conversar com as crianças, para que elas não se sintam ansiosas e inseguras. O que está acontecendo hoje nas escolas, como se prevenirem dessa violência toda, né? Isso mesmo, Tassiane, interação, diálogo, exatamente. As crianças, então, têm participado muito mais das preocupações dos adultos do que elas deveriam. A gente precisa filtrar o que é que eu estou falando na frente das minhas crianças. Eu preciso segurar a língua, segurar a informação, conversar no privado com meu esposo, né, com a minha esposa, porque na frente das crianças elas vão maximizar, elas vão catastrofizar e elas vão se sentir muito mais inseguras. Outra questão de pais inseguros é assim, gente, e isso eu tenho visto muito no consultório. Pais deixando o controle do barco da família, figuramente falando, né, na mão das crianças. O que é isso, Saio? Na mão das crianças, dos adolescentes. Crianças decidindo tudo, crianças dominando tudo, crianças, eu quero isso, eu tenho, eu não quero aquilo, você não faz pra mim, vem aqui agora, você me respeita, né? A gente tá chegando num momento assim em que quase você não pode dizer quase nada pra criança, porque virou assim, qualquer coisa é um absurdo, né? Pra criança. Então, assim, gente, eu não tô falando que não é pra considerar a opinião das crianças. É lógico que você vai considerar a opinião das crianças, você vai ouvi-las, você quer filhos colaborativos, participativos, mas isso não é
entregar o controle, o domínio, o manejo da vida da família inteira nas mãos da criança. A criança ditando onde é que vai tirar férias, esperneando, né, o que é que vai comprar no mercado. Gente, eu ouvi de uma amiga minha, também atendendo um paciente adolescente, que o menino tinha no quarto televisão, computador, celular, ar-condicionado, e ele passava a noite jogando online. E os pais buscaram terapia com a seguinte queixa: nós não sabemos como lidar com ele manda em tudo, não dá pra dizer nada, que ele quebra tudo, que ele fala que vai quebrar, que ele fala que ele vai se matar, não dá pra falar nada. Apavorados com o filho. Então o filho fazia e desfazia. A conta do ar-condicionado, essa minha amiga contou que chegava assim altíssima, mas não podiam desligar o ar-condicionado do reizinho. Ele tinha que estar com o ar-condicionado dele para jogar online a madrugada inteira, o dia inteiro. Entende, gente? É isso que eu tô falando. Deixar nas mãos, você acha que uma criança, um adolescente dá conta de dirigir a sua própria vida? A vida da família não dá. Por quê? Porque precisa de lobo frontal o quê? Totalmente desenvolvido. Criança e adolescente não tem lobo frontal completamente desenvolvido. Vai desenvolver, hoje a gente está vendo com os estudos, 20, 25 anos. Vai fechar, vai desenvolver completamente. 20, 25 anos. Agora eu quero dar as decisões que é, digamos assim, a minha família, a minha Ferrari, para um menininho de 15 anos dirigir. Você daria a sua Ferrari para um garoto de 15 anos dirigir? Você não daria. Então como é que você coloca toda essa responsabilidade em cima de uma criança? Em cima de um adolescente? Ele não dá conta de decidir, de resolver isso para você. E eu ouvi de uma outra pessoa importante aqui no Instagram, que eu sigo também, mas algumas coisas eu discordo, e uma delas foi essa. Ela disse assim: numa família não pode haver hierarquia. Numa família, todos os membros, pais e filhos, devem ser iguais, devem ter a mesma postura um com o outro. Quem disse? Gente, os estudos, o que se tem até hoje de estudos e o que a gente vê na prática, como mãe, como pai, e na prática de consultório, precisa haver hierarquia. As crianças precisam saber que tem um adulto dirigindo esse carro da vida. Tem que ter um adulto, então vai ter que ter uma hierarquia. Um adulto vai dirigir, a criança vai no banco traseiro, vai no passageiro com cinto de segurança, o adulto vai na frente. E agora fazer o contrário, criança na frente, adulto lá atrás, né? Sem abrir a boca, não posso falar nada. Inverteu os seus papéis. E aí o que a gente tem? Crianças e adolescentes extremamente inseguros. Porque o papel que foi dado para eles segurarem é um fardo demasiado pesado. Eles não dão conta, tá? Eles não dão conta. Então, a gente precisa cuidar. O que é que que tipo de filhos eu quero criar, né? Você quer ter filhos que são seguros? Não faça essas 10 dicas. Não faça o contrário disso. Agora, tudo bem, deixa acontecer, né? Vamos ver o que vai ser lá na frente, aí tudo bem. Larga o barco na mão dele, faz o que a gente falou aqui, né? Critica demais, cobra demais, aí sim você vai ver, vai colher no final aquilo que plantou, né? Deixa eu fazer um testezinho com vocês, rapidinho, sobre o que a gente conversou aqui, para você ver e você analisar, tá? Não tem resposta certa nem errada, você mesmo vai analisar no final as suas respostas sobre segurança dos filhos, tá? Você vai responder verdadeiro, falso ou frequentemente, tá? É verdadeiro? É falso? Faço isso com frequência. Então vamos lá. Acho que os meus filhos se sentem razoavelmente seguros. Verdadeiro, falso, frequentemente eles se sentem assim, seguros? Pensa aí. Número 2. Eu tenho cuidado ao falar das condições mundiais, da economia, na frente dos meus filhos, porque eu não quero gerar sentimentos de medo e apreensão. Você tem esse cuidado de não falar na frente dos filhos? Verdadeiro, falso, faço isso com frequência.
Número 3, evito transmitir meus medos aos meus filhos. Você faz isso? Evita transmitir medos para os seus filhos ou passa tudo para eles? Responde aí, verdadeiro, falso, frequentemente. Meu filho pode ter medo de que meu casamento esteja acabando. Lembra a primeira dica de criar filhos inseguros? Brigas constantes em casa. Como é que tá aí na tua casa? Será que os teus filhos, eles estão seguros pelo casamento, entendendo que o casamento de vocês é uma base sólida, é seguro? Ou as constantes discussões e brigas fazem com que eles se sintam inseguros? Escreve aí. Tive sempre liberdade em abraçar, beijar meus filhos e falar o quanto eu tenho amor por eles. Você faz isso? Escreve aí. Tenho como prática ficar com os meus filhos, ler para eles, passar tempo de qualidade. Ou seja, eu não sou ausente com os meus filhos. Eu estou sempre com eles. Faço isso frequentemente. Não faço, é falso. Tenho horário regular em casa para as refeições, para as tarefas domésticas e para a hora de dormir. Ou seja, tenho rotina em casa? Tenho limites em casa? Não tenho? Tenho de vez em quando não? Essas perguntas são um termômetro para você perceber como que está aí na sua casa e fazer as alterações que são necessárias. Eu te desejo de coração que você possa ter sabedoria para criar os seus filhos, realizando totalmente o oposto do que você viu hoje, né? Totalmente o contrário do que você viu hoje. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada, Maria de Fátima, por você estar aqui. Obrigada, Sadi, Thailis, Gabi. Gente, muito, muito obrigada, viu? Tassiane, tanta gente que entrou aqui, a Casey. Obrigada. Eu espero vocês na semana que vem, na terça-feira, às 21 horas, mesmo horário, 21 horas de Brasília. Voltei. Um grande abraço para todas vocês. Então, uma boa noite, um bom descanso para todos. Se gostou desse conteúdo, me segue lá no Instagram, compartilha com algum amigo, a live vai ficar gravada, tá bom? Um beijinho para vocês. Boa noite.